Maravilha. Início ao lanche clínico, né, especial Setembro Amarelo, né? Hoje nós convidamos a doutora Flávia Zuccolotto, ela é médica psiquiatra pelo IANSP, médica do sono pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, professora de pós-graduação, né, de psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein, e ela também é da equipe de retaguarda de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Albert Einstein e aqui do 9 de julho. Nós agradecemos a presença e a disponibilidade da doutora Flávia, e ela vai dar início aí à palestra sobre suicídio, prevenção e manejo. Olá, Fran, obrigada. Bom, acho que estão todos me ouvindo, já vejo também o slide. O passador, só um minuto. Muito bem, bom, acho que podemos começar, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu estou aqui no 9 faz menos de 10 dias, mais ou menos. Agradeço, então, o convite do doutor Ezequiel, da Josi, né, do pessoal aí do Lanche Clínico. Muito obrigada. E, bom, podemos começar, né? O suicídio... Essa aula começou pelo tema, quando o Josi falou qual vai ser o tema que a gente vai colocar, né, a gente queria falar sobre suicídio, mas qual vai ser o título, de fato, e a princípio ficou, a gente coloca essa palavra no nome, não coloca, e aí a gente já começa a ver como é tabu, né, vamos colocar o nome ou não, e acho que sim, é importante, a gente deve falar com consciência, com clareza, com profissionalismo sobre suicídio, né, existe esse tabu de que não se deve falar, mas isso não se aplica quando a gente está falando em saúde mental, quando a gente está falando de um atendimento, de uma prevenção que seja universal, de que seja uma prevenção mais direcionada, tá? Então, esse ficou o tema, suicídio, prevenção e manejo. Eu sei que, né, tem pessoas de diversas áreas, tanto da área da saúde como não, vai ter uma parte que é um pouco mais indicada, né, assim, para os profissionais da saúde, mas acho que vai ter muita coisa aqui para a gente discutir. Não passa. Pronto. Deixa eu ver se vai passar agora. Não, acho que ele vai vir aqui dar um jeitinho. Acho que eu vou ter que ficar um pouco mais para cá para eu poder ler o que está escrito. Pronto, pode ser, eu falo para você. Aqui o pessoal me vê de casa, da câmera? Sim. Tudo bem, tá tudo bem. Pode prosseguir que tá bom. Definição, né, o que seria pela Organização Mundial de Saúde, seria o ato deliberado de pôr fim à própria vida, ou ainda, falando sobre comportamento suicida, não só o suicídio, o ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato, né, então uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando a gente está avaliando, qual foi a tua intenção? Quando você se cortou, quando você, né, bateu o carro, enfim. E a gente sabe que o suicídio, né, ele engloba vários fatores ambientais. Oi, olhar para frente? Josi está aqui só na organização. Tem uma TV enorme aqui, gente, bem mais fácil para eu ver. Mas acho que eu vou ficar aqui sem essa barreira física aqui. Eu prefiro aqui. Tá bom? Oi? Agradeço. Não só reparos técnicos, gente. Mas voltando, né? Então, quando a gente fala de suicídio, existe uma interação entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos, né? 80 a 100% das pessoas que tiveram uma tentativa de suicídio têm algum transtorno mental. Então, é importante a gente falar isso, porque quando a gente vai avaliar o paciente, ou ainda quando vem um paciente para ser avaliado de transtorno mental, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Já tentou? Quantas vezes? Já pensou? Então, a gente tem que trazer um pouco de números, né? Os números são importantes até para gerar pesquisas, para gerar perguntas e também para gerar aonde a gente precisa agir, né? Então, estima-se que 1 milhão de pessoas morram dessa forma anualmente, e aí esse dado eu acho que é super assustador, 1 a cada 40 segundos. Então, mais de 1 por minuto, que equivale a 1/4% dos óbitos totais. E isso, cerca de 75 pega países de renda média e baixa, olha nós, né? Então, existe essa média global, mas a média, quando a gente faz a média, a gente generaliza muito, é importante a gente ver mais identificando mulheres, homens e outras situações. Então, por isso a gente consegue ter vários dados sobre isso,
E variáveis, quais são as mais associadas? Solteiros, né? Então, a ausência de, por exemplo, família, migrantes, né? Então, pessoas que saem do seu ambiente cultural, do seu ambiente social, vêm, muitas vezes ficam sozinhos, muitas vezes em condições difíceis. Tá? E existem fatores protetores para suicídio também, né? Ao contrário, casados evangélicos, a religião, ela exerce um importante fator de proteção nesse sentido. Então, esse quadro é bem interessante, é de um estudo multicêntrico que foi feito incluindo o Brasil. No Brasil foi feito, né, foi sediado em Campinas, e eles pegaram várias pessoas fazendo uma entrevista tete a tete, então, com algumas perguntas, como: você já teve pensamentos sérios de tirar a própria vida? Se sim, você já chegou a ter um planejamento, né, organizado para tirar a própria vida? Você já tentou o suicídio? E se foi ou não ao pronto-socorro? Então, é assustador como que isso acontece, né? Veja, de cada 100 habitantes, e esse é um número, 17 tiveram pensamentos suicidas, o que não é pouco. Né? E desses 17, 5 tiveram um planejamento suicida, e a gente sabe que o planejamento é algo muito importante quando a gente vai investigar, é algo grave, quando a gente vê que está planejando, a gente começa a pensar já em outras estratégias, isso define para nós, porque pensar, às vezes as pessoas pensam, né? Então pensa, e qual que seria a resposta natural? Nossa, como é que eu estou pensando isso? Imagina, deixa isso para lá. Mas muitas vezes aqui a gente perguntou sobre, né, a pesquisa perguntou pensamentos importantes sobre suicídio, pensamentos que se mantiveram. E depois, ainda quem teve tentativa de suicídio, então de cada 100 habitantes, 3 tiveram realmente uma tentativa de suicídio, isso não é um número pequeno, são 3%, e desses 3%, quantos chegaram no pronto-socorro? 1 apenas. Então, quando a gente faz o atendimento aqui, porque que esse dado mostra? Não adianta a gente fazer prevenção para quem está lá na beira da ponte querendo se jogar. A prevenção vem muito antes. A prevenção vem de políticas públicas, a prevenção vem de locais de proteção física, né? De lugares onde precisam ter proteção justamente física para impedir esse ato. Ainda falando sobre números, lembra da ligação com transtorno mental? Olha esse quadro, né? Então, assim, suicídio e transtorno mental, eles pegaram mais de 15 mil casos, veja o quanto é correlacionado, principalmente com transtorno de humor. Então, a depressão, né, a doença número 1 que está associada a suicídio, tá? Seguindo disso, transtornos relacionados ao uso de substâncias, muitas vezes o uso de substâncias faz com que a pessoa perca o medo, né? Não tem aquela consciência clara do ato e use a substância tanto por quadros depressivos, mas quanto para também ter coragem, né? A esquizofrenia, que também é uma doença gravíssima, que a gente sabe que tem altas taxas de suicídio, transtornos da personalidade. Novamente, a gente está falando de comportamento impulsivo, muitas vezes, né? E tem vários diagnósticos. Tá? Olá, oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, acho que tem algum áudio aí. Por aqui está tudo bem. Pronto. Então, eu vim, né, puxo a sardinha um pouco para o sono, que é algo que eu estudo bastante, que eu trabalho, que eu gosto. Então, será que tem relação? Lembra que a gente falou sobre situações fisiológicas, sobre questões ambientais, biológicas? Tá aqui, comportamento suicida em pacientes deprimidos. Então, pegaram pacientes deprimidos e foram ver se eles tinham comportamento suicida. Ocorreu 3,1 vezes mais nos pacientes com a depressão e com distúrbios de sono do que pacientes sem distúrbios de sono. Então, muita coisa acontece à noite, né? No silêncio da noite, quando a gente está lá sozinho, só com os nossos pensamentos. E ainda, a insônia também, então, ela se mostra como um fator de risco para a ideação suicida. Tá? E a gravidade prévia dos sintomas de insônia, então, não só ter insônia, mas o quanto essa insônia é grave, também tem a ver com o aumento da ideação suicida. Então, sim, tem relação. E a insônia pode ser dita como fator de risco isolado, variável para o suicídio. Esse livrinho aqui de insônia, né, muitas pessoas me perguntam sobre sono, onde eu leio, e no nosso, né, na saúde mental, a insônia é muito comórbida, então esse livro é bem bacana, é brasileiro, Dr. Luciano, da doutora Andréia, é bem interessante, é fininho assim para ler e dá para ter muitas ideias, tá?
Então, aqui, vamos para os fatores de risco para suicídio. Já comecei com a insônia, outros ainda sociodemográficos, sexo masculino, idade entre 19 e 49 anos, então adultos jovens e os idosos, né? A gente sabe que sim, tem crescido o suicídio em jovens, em adolescentes, 14 para cima, 14 a 19, realmente é a taxa que de fato tem aumentado. Ainda separados, divorciados, solteiros, né? Estratos econômicos mais rico e mais pobre, então são, né, os extremos, áreas urbanas, quem está desempregado, pessoas que não têm religião, isolamento social. Fatores psicológicos, então, perda recente, perda dos pais na infância é um fator de risco, datas importantes, né, o que a gente chama de reações de aniversário, então isso também é fator de risco, e tem traços de personalidade daquela pessoa que está mais propensa a ter tentativa de suicídio, então pessoas que têm traços mais impulsivos ou de maior agressividade, e as doenças mentais, né, então a depressão, o alcoolismo, a dependência de outras substâncias, os transtornos de personalidade. E o mais importante, tentativa de suicídio pregressa, né? Aquela história de que quem fala não faz, ou quem já fez e não conseguiu não sei quantas vezes, não. Essa pessoa é a que tem mais risco de efetivamente conseguir se matar. E aí, quando a gente vai avaliar, a gente busca, né, sinais e sintomas que essa pessoa possa apresentar que mostre para nós que ela está em risco, ou até que ela cometeu e tem risco de fazer novamente. A gente usa os Ds, né? Então, são 6 Ds: desespero, desesperança. Então, eu tenho uma notícia muito ruim, uma notícia de morte na família, eu entro em desespero, desesperança, eu estou com uma dívida muito importante, eu não tenho a menor esperança de como resolver isso. Desamparo, a pessoa que é sozinha, né? E aí entra aqueles outros fatores que já conversamos, depressão, que é a doença mais ligada, segundo lugar, dependência química, e delírio também, quando a pessoa está com o estado de consciência alterado, né, então fica mais fácil tomar atitudes às quais ela poderia, né, se arrepender depois, se ela não está com o estado de consciência totalmente ali. E, de novo, eu destaco o fator de risco mais importante, que seria a tentativa prévia de suicídio. Então, é mandatório na avaliação de alguém que tentou, está tentando, ou que teve a tentativa, ou que está pensando em ter a tentativa, perguntar quantas ela teve, de que maneira. Tá? E aí a gente tem fatores predisponentes e fatores precipitantes. Então, predisponentes, a gente pode falar dos próprios transtornos, ainda dos traços da personalidade, tentativas prévias de suicídio. Então, a pessoa, né, o cérebro dela já em algum outro momento se viu sem outras possibilidades e já tentou, então sim, é mais fácil para ela tentar de novo. História de suicídio na família, abuso sexual na infância, né, aqueles caráteres de impulsividade, isolamento, né, doenças incapacitantes e incuráveis, a gente está falando aqui de desesperança, e alta recente da internação, são momentos que a gente tem que ficar bem atentos. E os precipitantes são coisas mais agudas, né, então uma quebra financeira, separação conjugal, conflitos relacionais, perda de emprego, desonra, embriaguez, que aí a pessoa fica mais impulsiva. Né? E aqui eu trago essa frase que é bem conhecida, né? O Edwin, ele é o pai da suicidologia, né? Existe hoje essa especialidade, vamos dizer, né? Essa área de atuação, existem pós-graduações apenas em suicidologia, e ele é um psicólogo, e ele cunhou esse termo psychic, né? Seria a dor da alma, né? A dor psíquica. E o que ele diz é que a questão central do suicídio não é sobre morte ou sobre se matar. Antes, é a questão da cessação da consciência, a fim de evitar uma dor psíquica insuportável. O que ele quer dizer? Às vezes as pessoas não querem morrer, elas só querem acabar com aquela dor danada que eles estão sentindo, né? E não sabe como. Então, isso é uma das coisas que eu sempre abordo, muitas vezes no atendimento. E aí a pessoa fala, talvez seja isso, né? Talvez não seja esse o ponto. O ponto é que eu não estou conseguindo lidar com essa dor que eu estou sentindo. Então, investigação. Como é que eu vou fazer, então, para avaliar esse paciente acerca dos riscos, né? E determinar aí alguma conduta. Primeiro, eu vou procurar todos esses fatores de risco que a gente já falou bastante, né? Então, se inicia na identificação,
né? Fulano, é casado ou solteiro? Ah, acabou de divorciar? Tá. Mora com quem? Tem, né? Tem pessoas com quem ele pode contar? Trabalha ou está desempregado? Tem religião? Então, já na identificação, eu já tenho várias dicas sobre como sobre como eu posso auxiliar esse paciente, sobre se ele está em risco maior ou não do ponto de vista de comportamento suicida. E sempre na identificação é importante, isso mais para consultório, um contato de confiança, porque no hospital a gente sempre tem, né? Que é o quê? Então, na primeira linha da sua anamnese, você tem que ter, bom, eu preciso de um contato de alguém que você confie, que more com você, de alguém que, enfim, né, que eu possa falar se tiver alguma urgência. A gente tem que pegar isso logo no começo, ainda mais consulta online hoje em dia, né? A gente fica de mãos atadas. Se esse paciente me manda uma mensagem de madrugada dizendo que quer se matar, o que eu posso fazer? E eu não estou nem na cidade, vamos dizer. Né? Então, é importante. E na anamnese eu vou investigar sobre transtorno mental, eu vou investigar o que ele já teve, o que ele já tomou, etc. Teve tentativas anteriores, quantas e de qual maneira? É importante, por que eu tenho que saber, né, a quantidade, é óbvio, mas de qual maneira eu preciso saber? Porque foi grave, como foi? Foi um acidente de carro, né? Então, a gente sabe que os homens têm tentativas mais graves, né? As mulheres tentam mais, mas os homens são mais efetivos, né? Com arma de fogo, etc. Então, é importante a gente sempre fazer essa investigação e deixar isso anotado. Tá? Então, aí eu continuo nessa investigação, circunstâncias sugerindo alta intencionalidade suicida, comunicação prévia, então ele está lá me contando da vida dele, ele fala assim, né, alguém da família fala que ele já comentou, já disse que iria se matar, mensagem, cartas, né, então teve a tentativa e deixou uma carta, providências finais, então ele já passou o carro para o nome de outra pessoa, ele já fechou algumas contas no banco, ele já organizou planejamento detalhado, né, porque ele não quer que as pessoas fiquem desamparadas, conta no banco, etc. Não procurou ajuda depois da tentativa, então, porque se a pessoa tem a tentativa e tenta buscar ajuda, é um caminho para a vida, né? Então, ela teve a tentativa, não procurou, isso também é um fator. Crença de que o ato seria irreversível e letal, então ter certeza que ele conseguiria aquilo, e a afirmação clara de que queria morrer. A gente sempre pergunta, o paciente está na UTI, né? A gente pergunta, bom, e aí, você não morreu, você está aqui, o que você está pensando? Né? E o paciente muitas vezes pode dizer, nossa, é uma segunda chance, que bom, eu estou aqui emocionado e preocupado. Tem outros que vão dizer, eu estou envergonhado porque eu não consegui, eu estou arrependido de não ter conseguido, e ainda é o plano, né? Então, isso vai determinar quais vão ser os próximos passos. Tá? E aí, antes disso, né, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para avaliação de risco de suicídio? A gente não começa uma anamnese já perguntando isso, não é mesmo? Então, primeiro, você vai conhecer, você vai criar um certo vínculo com o paciente, né, perguntando de outras coisas da vida dele, o que ele faz, como é, e, bom, vamos, né, fazer aqui um paciente hipotético que está passando por uma situação difícil, uma doença crônica, a gente pode falar algum câncer que ele está tratando, falar, nossa, né, como tá difícil mesmo a sua situação, né, você está muito desanimado com esse teu estado? E ele vai dizer, tá difícil, né, tem dias que eu sinto dor, etc. E aí eu vou fazendo como se fosse uma escadinha, até chegar nas perguntas, né, óbvias e clássicas sobre o suicídio. Nos momentos mais difíceis, o que passa pela sua cabeça? Aí a pessoa pode dar respostas evasivas, do tipo, poxa, eu queria sumir, eu queria dormir e não acordar mais. Gente, o que é dormir e não acordar mais? Não é? Vai morrer. Então, e aí você fala, você tem pensado, assim, que de repente, né, seria bom se você morresse? Né? Então, assim, você acha que, de repente, poxa, se eu morresse, né, talvez seria bom? Aí ele pode dizer que sim, então eu subo mais um degrau. Você tem sentido que a vida não vale mais a pena? A pessoa fala, não, eu tenho aqui, tenho a minha família, tenho a minha vida e não sei o quê, pronto, né? Então, mas se não, eu vou subir no degrau, né? Você já chegou a pensar em alguma forma de pôr fim à própria vida? Então eu chego, né? Porque a pessoa pode dizer, não, eu já pensei em pôr fim à minha própria vida, mas, eu tenho pensado e nem sei, nem imagino como seria e tudo mais. Então, eu vou perguntar se ele já pensou em forma. E a pessoa pode dizer, sim, eu procurei no Google, eu sei que tem a medicação X que funciona, eu sou diabético, insulino dependente, e eu sei que insulina pode ser uma possibilidade, né? E você tem acesso aos meios? Sim, eu sou enfermeira, eu trabalho dentro de um hospital, ou ainda, né, eu me trato com insulina.
Você já tomou alguma providência antes de fazer isso? Ah, sim, né? Eu já deixei claro, eu já falei para o meu marido para cuidar da minha filha, já falei com o meu irmão para cuidar da minha mãe, ou aquelas questões de contas no banco e etc, né? Então, a gente vai vendo o quê? Que a pessoa realmente está organizada e desejante desse ato. E aí, existem escalas para nos ajudar, né? A equipe da psicologia geralmente usa bastante escalas, né? Eu deixei aqui algumas sugeridas, as primeiras para a gente ver, né, transtornos de humor e tudo mais, mas todas essas são escalas que a gente consegue avaliar, tá? Ideação suicida, então tem pontuação, eu deixei isso, né, na aula, enfim, vocês podem fotografar e tudo mais, tem a de baixo que é de adolescente, que é diferente, né, gente? A vida do adolescente, a vida do adulto, eles são mais impulsivos, o adolescente tem aquilo que a gente chama de ato-dor. Então, diferente do adulto, ele não consegue pensar um pouco. Antes dele sentir a dor, ele já faz. Né? Porque para ele é tão insuportável pensar que ele vai passar por isso, que ele vai sentir a dor, que então antes disso ele já faz. Antes de chegar à tristeza, o adulto não, né? Às vezes ele sente a tristeza e ele pensa, e ele sofre, e aí sim ele decide por isso. O adolescente, como é mais impulsivo, ele tem isso que a gente chama de ato-dor, o que é uma pena, né? E é por isso que a gente precisa olhar muito para essa população. Tem essa escala, que aí eu resolvi, né, explicar ela um pouquinho mais e rapidamente, então ela tem isso, né, se chama sad person, né, então pessoa triste, e aí a gente vai nome por nome aqui, né, sexo, a gente sabe que o adulto, né, e aí você pontua com 1 ponto ou 0, a depender da situação, então o sexo, a idade, se tem depressão, se teve tentativa anterior ou não, tem abuso, né, tem uso de álcool importante, né, se tá com perda do pensamento racional, aí a gente pode colocar também em relação a quadro delirante ou não, se a pessoa realmente, né, tá fora do seu estado de consciência normal, tem suporte social, tem um plano organizado, tem esposa, esposo, e está com alguma doença, então a gente vai pontuando, e aqui a gente tem baixo risco, risco moderado, que seria indicado daí ambulatório, alto risco, e aí eu vou checar, né, apoio social, né, dá para ficar com alguém em casa, como que é, ou se for um risco muito mais alto, internação. Tá? E aí quais são os fatores que favorecem, então, ele não ficar internado, né, favoreceriam aí, então, o tratamento ambulatorial. O paciente com uma intencionalidade relativamente baixa, está um pouco ambíguo quanto a isso, não tem um plano suicida tão estruturado, ele não tem meios facilmente, né, disponíveis, ele tem a capacidade de estabelecer uma boa aliança terapêutica, você vê que ele confia, que ele consegue bolar com você um plano importante aí, né, já que chegou nesse momento tão difícil, para se reorganizar, se ele consegue garantir que não vai se agredir novamente, não é mesmo? Então, um paciente psicótico, muitas vezes, ele não vai conseguir garantir com tanta veemência isso, né? Então, se ele não tem a psicose ou abuso de álcool, se ele não tem fatores estressantes graves em casa, é importante isso, porque às vezes justamente o que fez com que ele tivesse a tentativa de suicídio foi uma briga dentro de casa, e eu vou mandar ele de volta, né? Então, assim, na mesma circunstância, sem fazer uma reunião familiar, então, às vezes não dá, né? Às vezes a casa é o fator estressante, não tem para onde voltar, às vezes mereça mesmo ir para um outro lugar. Ausência de sérias complicações por problemas físicos, é claro, e ele tem uma rede de apoio importante, né? E aqui, a gente vai para uma parte, então, mais prática. Isso aqui eu aprendi, né, essas técnicas, num workshop que eu fiz com o pessoal lá do ADRE, que é o ambulatório que eles têm de transtorno de personalidade, que é baseado nesse manual do Bom Manejo Clínico para transtorno de personalidade borderline, que é do Instituto McLean, que é lá de Massachusetts, né, eles estudam muito isso aqui, lá na USP, lá no IPQ, e assim, aqui é para borderline, mas o borderline tem muitas tentativas, tem muito comportamento suicida, então dá para a gente trazer para cá e aplicar, tá? Então vamos lá, né? Então, primeiro, comportamento suicida e de risco são reações a estresse interpessoal, isso é, a percepção de rejeição e ao medo de ficar sozinho. A gente sabe que borderline tem muito problema com isso, né? Com abandono. Atos suicidas são ambivalentes. Se eu for resgatado, eu quero viver. Se eu não for, eu quero morrer. Né? Então, assim, a pessoa que está tentando suicídio, que pensa em se matar, lá dentro ela quer muito que alguém salve ela. Né? Então, ainda, como é que eu começo, então, falando sobre isso com o paciente?
olha, eu posso te ajudar a manejar esses comportamentos, mas para diminuir os desencadeantes, a gente precisa te ajudar a achar melhores suportes sociais, pessoas que te ajudem nessas situações. Eu já trago ele para o tratamento. Não é eu vou resolver tudo, eu vou fazer tudo para você. Né? Então, você vai me dizer o que funciona, quem são as pessoas com quem você pode contar, para quem você pode ligar, né? Qual que é o teu, né, a tua rede de apoio. Tá? Então, primeiro, expresse preocupação. Então, a tentativa tem que ter o peso que ela merece. É muito comum familiares, até às vezes outros profissionais de saúde, a gente sabe que o preconceito está em todo lugar e muito dentro do hospital, fingir que não está acontecendo, né? Então, não, que besteira, se é jovem, então coitado, né? O adolescente como se não tivesse direito, né? Então, assim, primeira coisa, expresse preocupação, não ignore, não menospreze. Eu preciso validar que isso aconteceu e que isso foi importante e que ele correu risco com isso e que eu estou preocupado. Tá? E vou avaliar o risco, né? Então, assim, avaliando o risco, se ele tem uma ideação, existe ideação crônica suicida, já viram? Né? Então, a pessoa está ali nesse jogo com o suicídio, né? Então, ela traz o suicídio sempre como uma possibilidade, né? Então, existe ideação crônica, a gente tem que saber diferenciar, né? Porque uma ideação crônica é diferente da aguda, na qual você, né, tem que agir rápido. Na crônica, dá para você ir tentando modificar isso ao longo do tempo psicoterapêutico, dos atendimentos. E a intenção foi letal ou foi não letal? Ele diz que tentou se matar, mas com pequenos cortes no punho. É claro que a gente vai ficar um pouco mais tranquilo nesse sentido, claro que ele é um fator de risco imenso para suicídio, mas é muito mais do que o paciente que eu vi agora que meteu o carro no poste, né? Situação atual do paciente, fatores predisponentes e precipitantes, tudo que a gente já falou, tá? Então, avaliei o risco, pode passar. Se passar. Avaliei o risco e, bom, acho que eu consigo não interná-lo, né? Acho que ele tem algum suporte, eu acho que eu consigo fazer algo. Eu aproveito desse vínculo que eu estou fazendo ali e eu vou desenvolver junto com ele um plano de crise, né? Então, é diferente de um contrato de não suicídio. Já viram isso? A pessoa fala, então tá bom. Então, como você está falando, que você está bem e tudo mais, eu quero que você assine aqui, né? E diga para mim que você, então, não vai se matar. O paciente fica super incomodado, fala, ele só está querendo garantir o dele, ele não está nem aí comigo, é diferente. Isso aqui é um plano de crise, né? Então, eu vou falar para ele, olha, isso acontece com frequência? Acontece, de vez em quando eu tenho umas crises, e aí eu quase me mato, ou, né, algumas das vezes eu já tentei o suicídio diante dessas crises. Então, você percebe que tem um padrão? Então, vamos tentar destrinchar isso e ver como a gente pode prevenir. E aí, tá bom, eu pego um papel e vou fazer junto com ele, escrever junto com ele, então, o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Não evitar que a emoção ruim chegue, que o pensamento venha, mas o que a gente faz para ele poder se proteger, essa é a palavra, tá? Então, eu engajo o paciente como colaborador ativo, ele que tem que me dar ideia, eu não sei da vida dele, ele que vai ter que me contar, né? Identifica os fatores estressores, o que acontece? Tem o meu ex-namorado, toda vez que eu falo com ele, eu começo a ficar nervosa, e aí eu começo a ficar hiperventilando, então vamos anotar. Falou com o ex-namorado, hiperventilação, aí começa a vir pensamentos, eu começo a vir pensamentos depreciativos, pensamentos de que nada vale a pena e tudo mais, e aí o que você faz? Aí eu tenho uma faquinha que eu deixo sempre aqui no meu criado mudo, e que quando eu estou muito assim, eu preciso fazer isso, né, e às vezes com maior ou menor intensidade, então eu vou identificando e escrevendo isso com ele, e ele começa a entender, aí eu mostro assim para ele, coloco uma flash e falo, tá vendo aqui no nervosismo, tá vendo aqui na hiperventilação? Se a gente conseguir atuar aqui, você não chega lá na hora da faca, você não chega na janela, né? Então, a gente vai o quê? Antecipando recorrências. Então, eu vou encorajando ele a pensar sobre o que acontece com ele, né? Não é assim do nada, existe, claro, a impulsividade, a gente tenta destrinchar isso. E aí, dentro desse plano, eu começo a falar, e se nessa hora do nervosismo você ligasse para alguém? Não alguém que não dá certo, igual seu ex-namorado, né? Mas se ligasse, por exemplo, para sua mãe, se ligasse para uma amiga. Você tem cachorro? Tem. E se você, nessa hora, fosse brincar com ele? Nossa, ele fica enchendo a paciência, pegar na bolinha? Nesse momento, você acha que, poderia dar uma... E aí, a gente vai montando isso com o paciente, tá?
E aí eu vou perguntando para ele, o que você acha que pode ajudar? Né? Que aí eu vou dando para ele esse senso de autodeterminação. Então eu digo, olha, eu sou especialista aqui em doença mental e tudo mais, eu sei de algumas coisas, mas eu não sei da tua vida, o que você gosta de fazer. Mas a pessoa fala, eu poderia ler um livro. Eu vou falar, olha, se você está nesse momento de intensa tensão psíquica, lê, acho que você não vai conseguir, não é? É mesmo, não é? Eu prefiro então escutar música bem alto. Legal, que você gosta? Rock? Então tá, põe um rock bem alto, acho que pode ajudar. A gente vai montando esse plano, tá? E aí, eu coloco com ele quais são esses sinais de alarme e aonde eu posso atuar para interromper essa escalada para o comportamento suicida, né? Então, eu vou dando para ele essas habilidades, essas ferramentas na crise. Eu sou atleta, eu gosto de correr, ótimo, põe o tênis e vai. Né? Então, assim, eu posso dar orientações de distrações, relaxamento muscular progressivo, que vocês conhecem bem, remédio, né? Eu tenho um remédio lá se necessário. Ótimo. Outra coisa que eu também falo para ele, né? Coisas que podem ajudar e que não pode. Você tem, como você costuma se cortar, vamos dizer? Gilete, eu tenho uma faca que eu deixo guardada. Vamos deixar isso fora, então? Vamos tirar o gilete do banheiro? Vamos te dificultar a poder ter acesso a isso? Tá bom. Eu posso deixar com a minha mãe, ela trabalha em casa. Ótimo. Aquele remédio, se necessário, deixa com a tua mãe também, né? Então, ela já vai ter que pedir ajuda para alguém, né? Então, para quem ligar, para quem não ligar, né? Então, qual que é essa rede social importante? A gente coloca, tá? O nome da pessoa, eu falo, na hora você vai estar muito nervosa, então vamos pôr o nome, o telefone, em ordem, né? E essa rede social. E apoio profissional, quem você tem para ligar? Eu tenho minha psicóloga, você tem o telefone dela? Ótimo, então põe aí. Psiquiatra, você tem? Tenho também, vamos pôr o telefone, então, dele, se a sua psicóloga não atender, tem o psiquiatra, ou se você quiser ligar direto para o psiquiatra, não importa. E se ninguém te atender, o que você faz? Existe, né? Centro de Valorização da Vida, 188, lá tem pessoas que podem te ajudar, que estão preparadas, né? São voluntários que estão preparados para poder ajudar pessoas nesse tipo de situação. Então, veja como eu consigo fazer um plano para esse paciente, né? Para ele saber o que fazer. E eu falo para ele, você deixa essa folha com você, deixa num lugar de fácil acesso, quer dar para as pessoas que você anotou, né? Quem são essas pessoas que elas vão batendo com você. Você já fez isso? Você já brincou com o cachorro? Né? Você já pôs a música? Então, assim, eles gostam até, né? Eles acham interessante, vão, imprimem, dão para as pessoas e tudo mais, tá? Então, paz. O que é importante nesse momento também? Eu ver quais são os níveis de cuidados possíveis, né? Independente de eu conseguir organizar esse plano, eu tenho que ver se dá para essa pessoa sair do hospital, dá para ela sair do pronto-socorro. Tem um nível intermediário de cuidado? Talvez um hospital-dia, né? Então, a gente tem essa cultura de hospital-dia cirúrgico, né? Existe o hospital-dia, que foi quando eu conheci a Juliana, né? O hospital-dia de saúde mental. O paciente vai lá, passa o dia, faz grupo, faz um monte de coisa, passa com o psiquiatra e vai embora para casa. Talvez seja uma solução entre a internação e ver o psiquiatra e o psicólogo, psicólogo semanal, mas o psiquiatra uma vez por mês, né? Então, isso é importante, que a gente vai, como isso foi baseado para a border, a gente tenta o máximo que a gente conseguir não internar a border, né? Então, por isso que está aí também. Internação, quando comportamentos de risco são julgados como perigosos, né? Então, eu não vou nem fazer plano de crise se lá na minha avaliação de risco eu já entendi que não dá para essa pessoa sair, entendeu? Ele faz plano de crise depois, na internação, né? Então, aqui, né, de novo, eles falam interne com relutância, porque a vida acontece aqui, né, gente? A vida acontece aqui fora, então quando o paciente sai, que é a hora que ele vai, os problemas vão estar todos lá, eu sempre falo isso, talvez até um pouquinho piores, então a gente tem que tentar ajudá-lo a se organizar. E aí eu vou estar disponível para ajudar o emergencista ou o psiquiatra do PS na avaliação e na tomada de decisões, né? Para evitar o quê? Internação e medicação desnecessária, senão cada vinda no PS é mais um remédio ou uma internação, aquela coisa toda, né? Esclarecer com o paciente, então, os precipitantes. Tentou, foi embora, conseguimos, fizemos aí o plano de crise, foi para casa, aí eu vou voltar com esse paciente, vamos fazer uma análise, como é que foi, o que aconteceu, onde você falhou, né? Não falhou, não gosto muito dessa palavra, mas onde que não deu para segurar? Foi aqui, né? Na hora que eu podia ter pedido ajuda para minha mãe, que estava no quarto do lado, e eu não pedi, ótimo. Então, vamos trabalhar isso.
tá? Então, aí, ele precisa assumir, né, que estressores foram esses, né, o que foi a perda de suporte, eu preciso assumir tudo isso com ele. E aí, ser claro quanto aos seus limites, não é à toa que a gente coloca lá toda a rede de apoio familiar, toda a rede de apoio profissional, CVV, olha, eu não sou o salvador da pátria, eu durmo no domingo, né, então não vai ser eu a única opção que você tenha, com quem você pode contar além de mim. A gente não pode, né, querer de maior boa vontade fazer esse tipo de coisa, a gente precisa estabelecer os nossos limites, tá? E explorar, claro, o significado disso dentro da terapia. E aí, né, bom, teve essa quebra, teve essa tentativa, tá funcionando o que a gente está fazendo? Que talvez não, né? E discutir com o paciente, o que será que a gente consegue modificar, né? Essas autolesões e comportamento estão diminuindo, né, eles colocam lá no Instituto McLean um tempo de 2 a cada 6 meses que você tem que rever. Se não está reduzindo, se não está acontecendo, tem algo errado que tem que ser discutido com o paciente. Tá? E é claro, né, gente, discutir com colegas, não se preocupe sozinho. Então, a gente precisa da supervisão, a gente precisa do contato com outros colegas, justamente para a gente conseguir atender melhor esses pacientes. E aí, depois da crise, então, o follow-up é importante, né? Quais são os problemas de segurança? O que foi o efeito disso, né? Como você se sentiu após, né? Então, o paciente e eu, poxa, fiquei chateado com você, a gente tinha conversado sobre essas coisas há 3 dias atrás, né? Então, é importante isso. Então, discutir esses estressores interpessoais, eu tenho que saber o que começou. Sempre tem um pontinho, né? Eles falam assim, procure a treta. É feio falar assim, mas procure a treta, o que aconteceu que você vai encontrar, né? Então, é importante eu discutir isso, tá certo? Foi solidão, foi rejeição, o que aconteceu? Interprete ativamente. Então, assim, razões não específicas que podem ter dado alívio, ou a percepção de cuidado, né? Ah, então, talvez quando você foi lá e fez, rapidamente o teu ex apareceu no pronto-socorro. Interessante, né? Será que ele só tem aparecido nesses momentos, né, que você está doente? Tá? E enfatizar a viabilidade de depender dessa questão de disponibilidade, tá? E solução de problemas, é claro. E aí, eu peguei do doutor, né, então qual seria esse fluxograma, né, a princípio a gente vai tentar ver se o paciente que tentou tem um discernimento preservado, né, se ele não tem, né, um esquizofrênico está em surto, vai ficar mais difícil de eu conseguir liberá-lo, certo, de eu fazer acordos e etc. Se ele não tem, eu preciso de um responsável, preciso saber o que o responsável acha, o paciente concorda, ele tem um risco iminente, porque daí a gente vai saber se a gente vai internar ou se a gente vai liberar, né, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes a gente decide pela internação, familiar se sente culpado, muda de ideia, né, mas aí ele vai ter que assinar sobre a responsabilidade disso. Tá? É isso que eu tinha para falar, gente, suicídio tem prevenção, tem pós-venção, e a gente pode efetivamente, acho que tem mais a bibliografia, isso, que eu vou deixar para vocês, e tem os meus contatos também, eu agradeço, quem quiser comentar, muito obrigada. Muito bom, muito obrigada. Esse assunto é bastante, como você mesmo falou, nada comentado em geral, né? Mesmo a gente que atende pronto-socorro, UTI, fica meio em dúvida como abordar o paciente. Então, muito do que você falou foi bastante útil. Eu não estou vendo se tem alguma pergunta. Alguém está vendo se tem pergunta? Tem uma mensagem no chat, mas... Então, o nosso comentador, o doutor Ezequiel. Sim. Quer que eu fale alguma coisa? Ezequiel está aí, né? Está no auditório? Com certeza. Bom, eu queria parabenizar, em primeiro lugar, a Flávia pela excelente participação aqui. Gostaria de parabenizar a gente, porque temos a Flávia agora aqui no Hospital 9 de Julho, né, na equipe da psiquiatria. E
Para mim foi muito interessante vários aspectos que a Flávia comentou. Entre os comentários que eu faria, uma das coisas que acho que precisaríamos atualizar, Flávia, passamos por uma pandemia. Isso será que mudou a questão dos números relacionados ao suicídio e tal? Olha, está falhando muito o som. Está de novo com defeito, Ezequiel. Então, não sei como. Está falhando. Então, quem só? Posso? Oi? Acho que eu não consigo. Continua falhando, viu, Ezequiel? Precisa pedir para o técnico aí para... Eu não sei se esse barulho foi o técnico que fez. O que você disse? Não é que não. Agora, diz que a Flávia está aqui. Então, Ezequiel, não está dando para escutar. Não tá funcionando o microfone. Diga aí. Está melhor com você. O que você acha? Não sei, fala um pouquinho. Parece que melhorou um pouco. Vamos ver. São os consultórios de psiquiatria e psicologia com as filas cheias, né? Então, talvez esse é um assunto interessante para a gente pensar o impacto dessa questão da pandemia nesses números tão importantes. Enfatizar aquilo que a Flávia nos contou, que suicídio não começa com S, começa com um B, né? Então, suicídio se escreve com um D, que são aquelas experiências e tal. Isso é muito, eu acho interessantíssimo. Gostei demais da ideia do contrato de confiança para ser pego logo de cara, e essa história do contrato entre a pessoa que eu achei fantástico essa coisa. Eu acho interessante assim, que não dá para fazer isso. Ezequiel, não adianta, esse microfone está muito ruim, de novo. Não dá para conseguir acompanhar o que você está falando. Não dá para trocar aí? Josi, você está no auditório? Oi, doutor, estamos sim. O técnico já está vendo o que está acontecendo. É que a gente não está conseguindo acompanhar o que Tá ruim mesmo, mas o Gustavo já está vendo o que está acontecendo. Só mais um minuto, pessoal. Teste. Testando o som. Perfeito, Gustavo. Então, a vantagem dessa questão do microfone é que as verdades que eu tenho são escutadas. Mas eu queria dizer que... Não corrigiu nada, Gustavo. Gustavo,
Não corrigiu. Tá completamente impossível de esse som. Testando som. Teste som. Tá Gustavo, ruim, tá pede ruim. para o doutor falar um pouco mais longe do microfone, talvez possa ajudar. Marisa, vamos tentar assim. Ah, agora sim, melhorou. Ótimo. A interferência era eu. Ah, talvez. Então, essa questão que a Flávia nos trouxe do colaborador ativo, do papel escrito, eu acho que é muito difícil de fazer isso no pronto-socorro, que é um atendimento de tomada de decisões, diagnóstico de decisões muito rápidas e tal. Mas no nosso sistema aqui, acho que um lugar bastante propício para se fazer isso é no atendimento na UTI. Aí, quando o paciente está na UTI, acho que há condição do psiquiatra, do psicólogo, ao atender esse paciente, fazer esse tipo de intervenção. E, no final, eu gostaria, dos meus comentários, eu gostaria de dizer sobre uma frase que eu li, que chegou a mim recentemente, que eu acho muito interessante para comentar com o paciente. A frase é que o suicídio é uma solução permanente para um problema passageiro. Né? Então, isso eu acho que é uma frase que é bastante tocante. Eu vou devolver o telefone, olha, o microfone para a Flávia, para ver se tem alguma questão para que ela possa desenvolver, e agradecer muito. Eu que agradeço, gente, novamente o convite. E Flávia, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Marisa. Eu fiquei um pouco curiosa de saber como conduzir a situação que você menciona do paciente que tem tendência suicida e, simultaneamente, tem insônia. Porque acho que tem um risco, se você for pensar em tratar essa insônia com medicação, de você fornecer para o paciente uma medicação e ele, de repente, tomar tudo de uma vez, né? Medicação sempre, né? Uhum, sim. Quando a gente está falando de tratar um transtorno mental, e aí dentro dele vamos falar que está a tendência suicida e insônia, antes a gente tratava a insônia como uma coisa secundária, né? Então, insônia porque está deprimido, se tratar a depressão melhora a insônia. Hoje o que a gente já sabe é que tem que tratar as duas coisas. Então, sim, eu vou ter que prescrever medicação para insônia para esse paciente. Lembrando que os benzodiazepínicos, né, que são os que dão aí maior risco de rebaixamento de nível de consciência, bem como as drogas Z, a gente geralmente não prescreve para insônia crônica. Então, a gente trata muito mais com antidepressivo, que aí é sedativo, mas sendo antidepressivo tem um menor risco, vamos falar assim, né? E se a gente vê que ele tem essas tendências e está num momento delicado, aí o que eu faria é realmente deixar as medicações em posse, de repente, de alguém da família, e dizer, bom, né, para não abusar, para nesse momento da noite, que tiver com pensamentos ruins e tudo, não abusar da medicação nesse sentido, né, que é um risco, acho que é uma ótima pergunta mesmo a ser feita, mas tem que tratar os dois, não adianta a gente não dar nada para insônia, né, esperando então, por causa do risco, esperando o antidepressivo que ele está tomando de repente agir, porque a gente está sendo negligente nesse sentido. E acho que a ideia principal, né, gente, até disso, do próprio Setembro Amarelo, é a gente conseguir fazer prevenção, e o quanto antes, melhor. Existe prevenção para suicídio, a gente precisa falar sobre isso, e o quanto mais a gente falar, e não é falar, a mídia hoje em dia tem feito, tem conseguido trabalhar melhor, né, não mais naquela coisa sensacionalista, eles aprenderam a falar sobre suicídio, né, então, orientar as pessoas, quem receber coisas, imagens de pessoas que têm não, a gente não pode replicar isso, né, e a gente ainda tem que falar, olha, é um absurdo isso que vocês estão fazendo, né, então a gente tem que falar com seriedade e prevenir, porque tem muito preconceito, então a gente tem que ter esse ouvido aberto, tanto com
obviamente, nossos pacientes, né? Então, se eles falam alguma coisa, a gente na hora já quer pescar aquilo e investigar, mas muitas vezes no âmbito, em casa, a gente quer fingir que não ouviu, isso não vai adiantar. Então, a gente tem que mostrar esse ouvido aberto e livre de preconceito. Um dos maiores problemas para o paciente conseguir um acesso à saúde mental e prevenir suicídio é o preconceito. E acho que é isso que a gente está tentando quebrar aqui. A gente vê preconceito, inclusive, às vezes até dentro da UTI, né? Paciente que interna com tentativa de suicídio, ser tratado assim como uma pessoa fraca, que não resolve os problemas, ou uma pessoa que está querendo chamar atenção, realmente não é avaliado como uma pessoa que está precisando de ajuda mesmo, né? Muito, isso me incomoda muito, e é exatamente isso, a gente vê toda a equipe incomodada, porque isso também é falta de saber o que fazer, né, preocupação ali, talvez não ter mesmo conhecimento, que é o que a gente está tentando trazer aqui, isso me incomoda muito, e nós, quando chega lá para avaliar, a gente tem que colocar, não, precisa ser avaliado, mas ele vai ficar, mas você vê que fica uma coisa, né, e essa coisa que fica é preconceito, gente. Muito bem, perfeito, né? Que colocação ótima essa, né? De que nós ainda temos muitos preconceitos em relação ao paciente que faz um tratamento em saúde mental, ou que tem, né? Ou que está adoecido, né? Psiquicamente, né? Bom, nós gostaríamos de agradecer imensamente a doutora Flávia, né? Acho que foi uma apresentação muito elucidativa, muito clara, né? Desde primeiro o pensamento clínico, né? Quando você olha o paciente, acho que isso ficou muito transparente, né? Como você está vendo o paciente, o que você está enxergando, né, nesse exame, depois até mesmo na avaliação da gravidade desse quadro e na condução, né, para onde ele vai, o que fazer, né, maior complexidade, menor complexidade, maior risco, né, para uma internação ou para ida para casa ou para um cuidado intermediário, que acho que a gente usa muito pouco, que seria o hospital dia, né, e por fim, o manejo mesmo, né, o como fazer, né, realmente, o que fazer com esse paciente, como tratar, e eu acho que um diferencial também, que a gente viu nessa apresentação de hoje, foi essa questão de trazer o sujeito como alguém bem ativo, né, para que ele se implique nesse tratamento, o plano de crise foi uma coisa muito bem descrita e que eu achei interessantíssimo, né, então nós só temos a agradecer, muito obrigada, o Centro de Estudos oferece essa lembrança para você em agradecimento à sua vinda e à sua fala, tá bom? E toda a equipe de saúde mental também agradece imensamente. Obrigada pela sua disponibilidade. Bom, é isso. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença do pessoal do chat, de todos de casa. E obrigada. Muito obrigada. Na semana que vem a gente tem um novo lanche clínico. Esperamos que tenha uma audiência tão boa quanto esse que tivemos quase um recorde aí de audiência. Não esqueçam de assinar a lista de presença, né, doutora? A lista de presença, justamente. Tá bom. Então, até a semana que vem. Muito obrigada.